Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Entreaberto. Esse episódio de hoje vai dar o que falar, hein, gente? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que literalmente pode mudar destinos, sobre planejamento financeiro. Porque ganhar dinheiro é muito bom, a gente sabe, todo mundo gosta, mas o que muda realmente na nossa vida é a forma como a gente lida com esse dinheiro, né? E hoje nós temos a honra de estar trazendo aqui uma especialista em planejamento financeiro. Temos o prazer de receber hoje no Pode Entreaberto Belém Fernandes. Ela é especialista em planejamento financeiro, formada em ciências políticas e vai trazer pra gente uma visão diferente sobre a relação nossa com o dinheiro. Seja bem-vinda, Belém Fernandes, até porque hoje em dia a organização financeira faz total diferença na vida e na construção da nossa vida no geral, né, gente? E antes de começar o nosso podcast, também gostaria de fazer um agradecimento especial ao nosso patrocinador oficial, a loja Hauá Surfwear. Segue os meninos lá, acompanhe as novidades e fique por dentro. Obrigada, Hauá, por estar acompanhando esse projeto desde o início. E aí, Ali, tá preparado para falar sobre dinheiro, finanças? Não, hoje eu quero sair daqui com dinheiro sobrando, hein? Amém! Quero, olha... Não tô gostando, as expectativas estão altas demais. Ai, meu Deus do céu, então... Seja muito bem-vinda, Belém. Bem-vinda. É um prazer. Obrigada por se dispor a estar aqui e trazer um pouco sobre esse conteúdo que é de extrema importância, né? Para nós, não só brasileiros, mas acho que o Brasil tá precisando bastante, né? De acordo com tudo que tá acontecendo aí, todos os roubos. É importante a gente saber lidar um pouquinho do dinheiro, né? Exatamente. A gente tenta, né? Mas ouvir de uma pessoa que tem experiência, né? Que seja especialista na área é uma coisa assim que eu acho que pode ser que hoje abra um pouquinho, né? Uns pontos, não só nosso, mas de quem assistiu o episódio. Eu acho que vai ser bem interessante, assim. Então conta pra gente um pouquinho como que se deu, né? A sua jornada aí nesse meio das finanças e dinheiro, e como que despertou isso, né? Você é formada em ciências políticas, né? Uhum. E daí você sempre gostou de mexer com números, com dinheiro, com... Não, na verdade eu escolhi minha formação em ciências políticas para fugir de números. E daí, no primeiro semestre, me deparei com 3 matérias, tipo, de matemática aplicada na lata, assim. Eu achei que eu ia estudar, tipo, teorias, né? Uhum. Eu descobri que eu odeio as teorias. Sim. Eu gostava do negócio aplicado mesmo, né? E, na verdade, eu fui para ciências políticas porque eu sempre tive essa visão de que eu queria contribuir, de que eu queria ajudar a sociedade, de que eu queria fazer alguma coisa. Tive isso sempre muito claro. Até a Aline deve lembrar, eu sempre fui parte dos projetos voluntários da escola. Sim. Sempre gostei muito disso. Eu sou rotariana faz bastante tempo, então Muito sou legal. parte dessa família desde os meus 14 anos. Olha só. Faz bastante tempo. E eu sempre gostei dessa parte de ajudar pessoas, mas eu queria transformar isso numa carreira. Uhum. E como eu sou metade argentina, metade brasileira, eu sempre tive isso bastante na vivência do internacional. Então, o internacional sempre fez parte da minha vida, né? Sempre me mudei bastante. A Aline sabe, minha mãe tem bastante sotaque, né? Sim. Mas a opção óbvia pra mim de carreira foi diplomacia, porque ia juntar aquilo que eu queria ajudar as pessoas, né? Com minha parte internacional, sempre gostei de dialogar, de conversar com as pessoas, né? Então, fui naturalmente pra esse lado. E quando eu entrei lá e eu comecei a conviver na faculdade, né, com pessoas que eram filhas de diplomatas, com próprios diplomatas, né? Você se formou em Roma, né? Eu me formei em Roma, sim. Ai, que chique. Legal. E eu fui pra lá justamente pra estar próximo, né, desse universo. Até fiquei muito amiga de uma guria que ela é metade turca, metade italiana, tem uma mistureba maravilhosa. E ela namora um brasileiro. E desde que a gente se conheceu, ela namora esse brasileiro, e por isso a gente criou uma conexão inicial, né? E ela é filha de 2 diplomatas da ONU. Então, o pai dela trabalha no Alto Comissariado para Refugiados. Ele faz a parte mais burocrática do trabalho. E a mãe dela faz o que era o meu sonho de trabalho, que era trabalho em campo. Então, realmente tá ali no campo ajudando as pessoas em zona de conflito, né? E
Eu achei a história deles incrível, porque eles criaram a filha deles nunca tendo morado na mesma cidade, no mesmo país. Porque sempre as missões não coincidem, né? É muito difícil um casal conseguir coincidir que trabalham os dois na ONU, né? Coincidir nisso. E eles criaram a filha deles, 20 e tantos anos casados, e eles nunca tinham morado na mesma cidade. E eu falei, nossa, que maravilhoso. Eu não quero. Não. Muito maravilhoso, porém. Ai, que incrível, mas eu não vou conseguir, então. Exato. E eu já fui pra Itália namorando. Eu já namorava quase 2 anos quando eu me mudei. E eu falei, gente, ou eu vou precisar de alguém que fique se mudando comigo, porque é zero estabilidade essa vida. Você nunca sabe onde você vai estar no próximo ano, em que condições você vai estar. Ou eu nunca vou poder casar, eu nunca vou poder ter filhos. E não era o que eu queria. Então, eu acabei abdicando dessa vida, porque eu até diplomatas que eu conheci, que eu conversei, eu vi que não existe um balanço entre a tua vida pessoal e o profissional. Quando você se torna diplomata, você escolhe. Você abdicou de tudo para servir a ONU ou para servir o teu país. E você não tem muita outra vida. Tanto é que a maioria não são casados, a maioria não tem família. É muito raro que alguém consiga conciliar esses dois lados. Ai, que carreira triste, né? Exatamente. Ai, triste em partes, bicha. Você vai estar viajando o mundo inteiro, vai conhecer várias pessoas. Você devia ter virado diplomata, então. Ai, Você quem não sabe? quer casar, não quer ter filho. Dá tempo. Quem sabe, dá tempo. Dá tempo. Ai, muito bom, muito bom. E aí eu decidi que eu não queria aquela vida. Mas aí eu terminei a faculdade. Você terminou e daí você voltou pra cá. Eu terminei porque eu ia deixar meu pai puto da vida, né? Se eu me mudei pra lá, quis pagar a faculdade lá. E daí falar, não vou seguir, né? Vou tá voltando. Ele ia ficar muito bravo comigo. Então eu terminei a carreira, sabendo que não era isso que eu ia seguir. Mas totalmente perdida, né? Porque eu me preparei minha adolescência inteira pra estudar aquilo, pra fazer aquilo, e depois eu cheguei lá e pá, não era o que eu queria. E aí foi lá que você descobriu que você queria trabalhar com a parte financeira, que você poderia ajudar as pessoas dentro das finanças ou não também? Não, foi quando eu voltei pro Brasil, já decidida que eu queria trabalhar, né, e não ia ser nessa área. O mercado pra trabalhar na Itália é muito complicado quando não é subemprego, né? Então eu decidi voltar, eu também já namorava há muitos anos. Então, decidi voltar pra cá. E ele te esperou aqui? Sim. Olha que legal. Esse ano a gente vai 7 anos juntos. Vai casar. Que lindo. Estou esperando. Tô esperando o pedido querido, por favor. Ó, em rede nacional. Que fofo. Exato. E aí eu voltei, eu fui contratada pela minha empresa, eles já me contrataram quando eu tava morando lá ainda. Fiz a primeira parte do processo seletivo morando lá. E era a opção que tinha, gente. Era o que tinha pro momento. E aí eu entrei, meio sem saber no que eu tava me metendo, mas eu acabei me apaixonando pelo mundo, porque eu vi que eu podia ajudar as pessoas de outro jeito. Não era do jeito mais óbvio que a gente pensa quando a gente pensa em ajudar as pessoas, né? Mas é de um jeito muito mais duradouro, que eu entendo. Que quando a gente mexe com o financeiro, eu trago os ensinamentos, né? Eu vejo que eu não tô impactando aquele ano de consultoria que a pessoa vai fazer comigo, mas eu tô impactando todos os próximos anos. E isso, pra mim, é o que me trouxe realização e é o que eu gosto do mercado financeiro, que as pessoas falam financeiro, pensam, gráficos. Não é sobre isso. É sobre Bolsa pessoas. de valores, sobe, desce. Exato. Nossa, eu sou zero dessa vibe. Ações, investimentos. Zero, eu sempre odiei matemática, na verdade. Meu Deus. Mas eu sou muito eu sempre gostei de ensinar, de fazer parte disso, né? Então eu juntei o que eu gostava da vida diplomática e de tudo isso, com a parte que eu não gostava de instabilidade, e acabei no mercado financeiro. E que você acabou enxergando também a necessidade, né? Com o tempo das pessoas com relação a isso, que eu acho que é uma das maiores dificuldades que o brasileiro, né? Não digo no geral do mundo, mas digo por ser brasileira, enfrentam, né? Sim. E você diria hoje, o porquê que tantas pessoas trabalham uma vida inteira e mesmo assim continuam quebradas, Belém? Porque as pessoas não... O brasileiro, eu até escrevi uma matéria hoje sobre isso. O brasileiro, ele nunca foi ensinado a se preparar para algo. Ele nunca foi ensinado a se planejar para qualquer coisa. Então, pensa comigo, hoje a gente tem uma consciência de que a gente não vai se aposentar com o INSS e isso não vai ser suficiente.
Mas pensa nas gerações anteriores. Todo mundo contava com uma aposentadoria pública. Com algo que ia ser dado. Então, assim, não tinha que se planejar. Você vai se planejar para o quê? Tô pagando ali meus 70 no mês ali de INSS. Quando eu tiver velho, vou me aposentar com o salário que tiver. Exato. E essa era muito a crença, né? E porque funcionava até certo ponto, deu certo isso. Só que quando a gente fala de se planejar, a gente tem que se planejar porque hoje a gente não tem isso. Então, assim, hoje não é só a gente comprar uma casa, precisa se planejar pra ficar, às vezes, 30 anos depois de aposentado vivendo. Que somou alguns fatores, né, pra isso. Primeiro que a gente começou a viver mais. Então, isso é até uma coisa que eu falo lá em casa, né? Eu observei isso em casa. Meu avô, gente, ele planejou a aposentadoria dele, porque ele foi autônomo a vida inteira. Então, ele planejou, guardou dinheiro. Mas, gente, ele planejou pra viver até os 70, 75. Meu avô tá com 96 anos. E ele já falou isso pra mim. Beleza, eu planejei pra morrer com 75 anos. Eu tô vivo com 96, eu faço como? Realmente. Porque como que vai trabalhar daí depois de uma certa idade, né? Dependendo ele trabalhou até que... muito velho. Meu avô se aposentou com 81 anos. Mas por quê? Porque ele tava vendo que ele tava indo bem de saúde. E que dava e que ia viver muito mais teve que passar um pouco do que ele tinha planejado, né? De parar de trabalhar, ele teve que trabalhar um pouco mais, porque daí... Ele viu que ele ia viver muito mais do que ele achou. É uma coisa que as pessoas às vezes não contam, porque realmente, antigamente, você parava pra olhar... eu via assim, quando eu era mais criança, você falava, aquela mulher lá, a vizinha fez 36 anos, tipo, a minha idade. Falava assim, nossa, ela já é velha. Gente, hoje em dia 36 mais adolescente. É bem o que ela falou. Medo de engravidar na adolescência. Exatamente. Gente, vocês não estavam vendo aquela mulher lá ontem, tava lá em casa no almoço, a minha mãe tava vendo aquela Elô Pinheiro, imagina a mulher com 81 anos, desfilou de biquíni, gente. Bizarro, né? Gente, eu fiquei olhando, falei, o quê? 80? Sei lá, 81, 82, aqui que a Eliana tava falando que ela tinha 8. Eu falei, o quê, gente? Imagina. Só para pra ver, Cláudia Raia engravidando aos 50, acho que foi 50 e poucos anos. Meu Deus, daqui a pouco a gente vai estar beirando os 150 anos. Pois é. Inclusive, quando a gente planeja aposentadoria na consultoria, a gente não planeja o dinheiro pra acabar com 100 anos. A gente tem que passar dos 100 anos no planejamento. A gente não sabe quantos anos as pessoas vão viver. Mas assim, falando de pessoas mais antigas, também você acha que, né, o brasileiro em si, não sei se é só a geração mais antiga, né, a geração de agora, não sei, você acha que o brasileiro ele tem um pouco de vergonha de falar sobre dinheiro, de expor, assim? Com certeza, a gente tem um tabu enorme em relação às finanças. Engraçado, né? Porque... Eu sei porque, né? A gente falando assim de pessoas mais velhas, né? Eu também, né? A vida inteira. Meu pai, minha mãe... Ninguém sabe quanto que o outro não ganha, abrem pra nada, assim. Tipo, quanto tem no banco... Se tem, se não tem. É uma coisa assim se vai levar dívida. Que parece que é meio travado, né? Sim. Então, eu acho que... Devido a isso, eu acho que de um tempo pra cá, eu acho que... Você, na sua opinião, você acha que começaram a falar mais abertamente da geração de agora sobre aprender já desde pequeno ou na adolescência, aprender a lidar com dinheiro? Não, eu não acho que ninguém tenha ainda ensinando ninguém a lidar com dinheiro. Até uma coisa que as pessoas geralmente falam, você não tem medo de IA te substituir? Gente, a gente tá tão atrás de pensar em IA me substituir. É tão mais na base, que nem você falou, né? É da infância, da gente começar a falar sobre dinheiro com as crianças, né? Mas não, é algo que continua não sendo falado. Eu acho que agora até introduziram, né, no ensino, mas ainda não é uma coisa que as pessoas falam. Inclusive, quando eu tô falando, quando eu vou entrevistar alguém pra entrar na minha equipe, as pessoas sempre me perguntam, nossa, mas como é que faz? Tipo, as pessoas não devem abrir, né, vida financeira pra você, conversar. Line, você já fez uma conversa comigo, como é que foi abrir a vida financeira pra mim? Nossa. Foi escrachar desgraça na minha cara, né? Que eu já tinha feito. Mas pra você foi muito tranquilo, né? Se abrir em relação ao que estava acontecendo, né? Eu nunca tive problemas, assim, particularmente em falar sobre dinheiro e sobre estar
tô ferrada, não tô, tenho dinheiro, não tenho. Nunca tive problemas assim com isso. Mas eu vejo que as pessoas, quando eu tentava conversar sobre, sempre eram muito tipo assim, não posso falar quanto eu ganho, não posso falar qual que é a minha renda, o que eu tenho, o que eu não tenho, se eu tenho bens ou não tenho. Isso eu sempre notei, até mesmo dentro da minha própria família, assim. Foi sempre uma coisa muito oculta, assim, né? Tipo, eu nunca tive educação financeira da parte dos meus pais, nem da parte da educação, né? Como você comentou até um pouco antes da gente iniciar a gravação, que agora está se tendo a questão de educação financeira dentro das escolas. Acho isso de extrema importância, né? É muito válido. Porém, até como isso está sendo feito? Isso está sendo feito de uma forma ridículo, gente. Né, a trazer realmente o conhecimento, ou só para cumprir uma tabelinha do MEC lá para dizer que tem dentro do currículo e mostrar para os outros países, porque no Brasil não está tendo esse tal ensino sobre tal coisa. Tipo, porque são coisas bem diferentes entre você ter um conhecimento, transmitir esse conhecimento dentro das escolas, que é importantíssimo que a criança saiba desde pequena se ela ganha uma mesada ou não, se ela tem que trabalhar, se a mesada dela é os R$2 que o pai às vezes dá, que sobra do pão que foi comprar, ou se ela realmente tem uma mesada fixa ali por mês, que os pais têm um pouco mais de condição para dar. Ela tem que saber administrar esse dinheiro, né? E se eu tivesse esse conhecimento, hoje eu estaria em Nova York comprando M&M's na Times Square, bem linda, né? Mas a vida da gente toma rumos que, quando a gente não tem bases de conhecimento, acabam interferindo lá na frente, né? Com certeza. Até teve uma diferença de criação dentro de casa. Eu fui ensinada, eu lembro desde criança, eu sempre fui muito... Não, meu dinheiro eu guardo, eu vendia... Nossa, gente, que vergonha. Eu vendia brinquedo velho pros meus vizinhos, quando eu era criança. Porque eu viciada em, ter dinheiro. Desde criança viciada em dinheiro. E aí, eu vendia essas coisas e eu morava na Argentina na época. E eu lembro do meu pai falando pra mim, Belém, vai lá, compra alguma coisa que você quer, compra um brinquedo, porque esse dinheiro amanhã não vai estar valendo a mesma coisa. Então, vai lá e compra. Tinha, obviamente, uma inflação absurda na Argentina na época, ainda tem, né? Mas, e isso ficou muito na minha cabeça. E eu ficava falando pro meu pai, não, eu quero esperar, eu quero comprar alguma coisa. Tipo, eu nunca fui de comprar vários brinquedinhos. Era o brinquedo, quando eu ia comprar. Uma coisa grande, uma coisa... Aí eu economizava o ano inteiro pra comprar aquela coisa que eu queria. E meu pai sempre falava pra mim, não, vai comprando, porque daqui no final do ano teu dinheiro não vai estar mais valendo a mesma coisa. E ele sempre me incentivou a gastar o meu dinheiro, né? E com meu irmão foi totalmente o contrário, meu irmão mais novo. Com ele, tanto é que, tipo assim, ele é 7 anos mais novo que eu, e quando eu tava na faculdade, ele olhou pra minha cara, ele com seus 13 anos, virou pra minha cara e falou, beleza, quer que eu te ajude a investir? Eu invisto pra você, deve você me paga uma comissão de renda. Meu Deus, capaz. Aí eu, incrédula com aquela situação, eu falei, não é possível, meu pai me ensinou a gastar, ensinou ele a investir. Não, gente, eu tenho que estudar. Ele aprendeu com o seu erro, acho. Sim, gente. Ai, Deus. Sim. Ele literalmente aprendeu com o meu erro. Mas voltando, é isso, na verdade, que tá acontecendo nas escolas, eu sinto que é pra cumprir tabela, assim, do que foi pedido. As pessoas que estão dando isso também, pelo que eu estou entendendo, não são pessoas extremamente qualificadas pra isso. Eu fiquei sabendo de um cara que até estudou comigo, que falaram, nossa, fulaninho tá dando aula agora de educação financeira na escola. Aí eu, mas ele não estudou, tipo, física? Ah, sim. Tá, então qual que é a qualificação desse cara pra tá dando educação financeira na escola? Ele trabalhou com isso? Não. Então é da onde? Não tem lógica. Ele estudou física, né? Matemática. Ai, gente, pelo amor de Deus. Uma coisa não tem... Então, a educação financeira em si, ela não tem nada a ver com saber sobre matemática num contexto geral. Não. Ela pega um pouquinho mais embaixo. Exato. Ela é muito mais sobre cultura, sobre pensamento, é muito mais sobre isso do que matemática. Você diria que até sobre mudar crenças limitantes? Nossa, com certeza. Com certeza. Isso é um ponto que eu falo bastante, né? As pessoas, muitos não se acham merecedores, né?
de ter patrimônio, de ter investimentos, e acabam se sabotando para não ter patrimônio, não ter investimentos. Então acabam fazendo coisas que eles sabem que não tá certo, eles sabem que não vai levar a lugar nenhum, mas não se acham merecedores de ter aquilo. Entendi. Então, vamos falar assim um ponto agora que eu acho que é bem interessante, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem um cartão de crédito, né? Então, o famoso. Hoje em dia, né? É tão fácil, né, gente? Mais que esses bancos digital da vida, né? Todo mundo tem cartão de crédito, né? Eu acho que o banco ele nem quer saber qual que é a tua renda mensal, né? Só de fato você tá movimentando ali, ele passa um tempo ali, ele já te libera um cartão e pronto, hoje em dia todo mundo tem cartão de crédito. Uhum. E na sua opinião, você acha que o cartão de crédito ele é o grande vilão ou o problema é a falta de controle mesmo das pessoas? Eu amo cartão de crédito. Sou viciada em cartão de crédito. Então gostoso passar, né? O ruim é pagar, né? Viciada em cartão de crédito, não vou negar. Até porque ele tem muitos benefícios. A gente saber usar o cartão de crédito, a gente desarma o problema, né? Porque ele pode ser, eu converso sobre isso, às vezes quando eu vou fazer palestra, né? Eu falo, gente, ou ele pode ser o teu melhor amigo, o cartão de crédito, ou o teu pior inimigo. Porque se você não tiver controle sobre o que você tá passando, você saber que aquilo não é dinheiro virtual, realmente se você usar como um elemento de te ajudar no dia a dia, ele é incrível. O cartão de crédito é a melhor coisa. Porque assim, você concorda comigo se você fizer uma compra de R$500 no Pix, ou se você no cartão de crédito à vista, vai continuar te custando R$500? Sim. A diferença é você fazer uma compra que às vezes vai te dar algum benefício de volta, ou você não ganhar absolutamente nada com aquilo. É literalmente isso. Aí isso você diria na questão dos cartões que oferecem pontos? Pontos, milhas, assim, até o cartão mais básico às vezes oferece. Basta a gente ir um pouquinho atrás de como que funciona para ter esses benefícios, né? Agora, se for para ter o Gold lá do Nubank, né? É o meu caso. E nada, daí dá na mesma. Então, eu acho que Nubank, sinto muito, vão perder um cliente. Mas eu acho que até para saber usar, assim, no sentido de, você vai comprar um item, assim, que o valor é bem mais alto, né? Quero comprar uma geladeira, né? Custa R$3.000, né? Você não vai demorar ali, sei lá, quanto tempo para juntar R$3.000 para poder comprar a geladeira. Se você tem um limite, que hoje em dia você consegue comprar, né, em muitas lojas, né? Às vezes até loja online que você consegue comprar ali que oferecem até 10 vezes sem juros, né? Frete grátis, não sei o quê. Eu acho que nesse sentido, assim, é válido também, né? Ele te dá uma... Claro, igual você falou, né? Eu acho que a pessoa daí tem que ir controlando, né? Porque é muito fácil a pessoa de olhar o valor da parcela, né? Eu não gastei 3.000, eu pago 300 por mês, né? Então, tô pagando 300, eu posso gastar mais não sei quanto, eu posso, um perigo. ou de misturar parcelado com rotativo e... Tô falando por experiência própria, porque eu já passei por isso, né? Então, você começa a ter ali um limite muito alto, né? O banco vai te liberando um limite muito alto, você começa a misturar muita coisa, tanto que a gente aprendeu com o próprio erro, né? Eu e ele, né? E a gente começou a separar muito, assim, tipo, a gente tinha cartão, assim, que a gente usava só para comprar coisa parcelada, e a gente tinha cartão, assim, que a gente usava para rotativo, porque depois virava uma bola mesmo, né? Então, aí você acabava se perdendo, porque daí, né, fatura vinha assim, você abria a fatura ali do mês, você se assustava e você falava, meu Deus. Aí você faz aquela cena do Two and a Half Man lá. Eu vou pagar o American com o Gold, o Express com o outro, vai pagando um cartão com o outro, porque se não tem o controle, de repente, é muito mais fácil de virar uma bola de neve, né? Exato. Eu tenho uma regra muito clara. Se você não pode comprar à vista, se você tá usando o parcelado como um elemento, assim, pra você ganhar... ao invés de fazer essa compra à vista, vou fazer parcelado, porque esse dinheiro eu vou deixar investido, pode comprar. Se você tá fazendo parcelado porque você não pode bancar à vista, talvez você não devia estar comprando esse item agora. Gente, que mesmo calculando o valor da parcela, assim, a longo prazo. Você pode dizer assim, vou ficar 10 meses pagando. Se você não pode pagar isso à vista, você não pode pagar aquilo. Meu Deus, virou até um silêncio aqui nessa sala. Um anjo passou. Tá ouvindo, Aline? A Shopee direto batendo lá na porta? Ai, eu já parei com a Shopee. Já parei. Ai, isso aí. Gente, mas olha, é que cartão de crédito eu sei que é uma coisa que pega bastante. É muito fácil de sair do controle. Porque...
Assim, se você tem o dinheiro, eu tenho dinheiro pra comprar isso à vista, mas eu não vou comprar à vista, porque, vale mais a pena deixar esse dinheiro investido. E daí eu ir pagando, às vezes, com rendimento até desse investimento, faz super sentido você fazer isso. Agora, se você tá fazendo parcelado, porque à vista você não consegue bancar, daí já não é uma estratégia legal você fazer à vista. Você fazer parcelado, às vezes tem que esperar e fazer. Mesmo que, digamos assim, você vai comprar um produto que custa R$2.000. Você não tem os 2.000 ali pra você comprar na hora. Mas você sabe que todo mês você sobra 200. E aí você parcelar também não? Não. Esses Gente, 200 eu não vou deviam estar comprar indo pra mais reserva nada. de emergência. Toma, gente, eu falei que eu Não. falei pra você não vir, pra gente não vir gravar esse podcast hoje. Meu Deus do céu. Então é falta de controle mesmo nosso, né? Do brasileiro, né? Porque eu já contei essa história várias vezes pra todo mundo. Qualquer um com essas condições é fazer a mesma coisa. Os porque outros a gente países não chega- fazem porque não existe. Não existe parcelar as coisas nos outros países. Você parcela um carro, você parcela uma casa, você não parcela um edredom. Isso é no Brasil só que existe. Nenhum outro país faz isso. Misericórdia. Por isso que a gente sai do Tem controle. gente que parcela até compra de mercado, né? Eu acho um absurdo isso, porque gente, sim. eu levo minha mãe, às vezes, imagina, que é uma senhora e tal. Ela não faz isso, né? Mas eu acho tão um absurdo, assim, que você vai passar no caixa e a moça pergunta, à vista ou quer parcelar? Fico olhando assim e falo, gente, com coisa que a pessoa não vai comer, no mês que vem vai ter que comprar de novo, vai estar pagando a parcela da compra antiga e já vai ter que comprar de novo. Qual que é a lógica? Esses dias tava indo no cinema e daí eu passei na Americanas, né? Clássico, né? Assim, no cinema, passar na Não tem Americanas, como, gente. né? E aí a gente tava passando pelo caixa. Aí eu ouvi a moça, deu R$34. E o cara, vou parcelar em 6 vezes. Deu. Sim, na cabeça do cara, olha o valor que dá, né? Dele, ao invés de fazer uma compra de R$34, eu estou fazendo uma compra de, sei lá, R$6. E o cara, Aí fica 6 meses pra pagar R$35. sim. Não, aí também já não concordo. Aí eu também já não sou dessa. Mas é porque a gente tem pelo jeito a gente facilitar tanto, né, essas compras assim parceladas, é o que faz sair do controle. Por isso que a gente tem a maior taxa de inadimplência bancária do mundo. Porque sem educação financeira, você dar um alimento desses pras pessoas é um perigo, gente. Óbvio que as pessoas vão entrar em dívida. Não Mas é vão o que os bancos querem, né? Eles não ganham dinheiro quando você tá investindo. Eles ganham dinheiro quando você tá endividado. É nos juros que eles ganham, esses safados. Exatamente. Interessante, né? Falando disso, a gente já... Acho que você já até meio que respondeu, mas assim, só pra gente frisar mais, interessante falar sobre isso, né? Que a gente gostaria de perguntar assim, né? Hábitos silenciosos que mais atrasam a vida financeira das pessoas, né? Mas eu acho que era sobre isso que a gente estava falando, né? De parcelar as coisas que né, não deveriam ser parceladas. Eu não digo nem isso. Eu digo que é ignorar o teu financeiro. É não querer olhar. Você sabe que tem um problema às vezes, e você não querer olhar para o problema só faz com que o problema fique maior. Até que ele já tá num momento insuportável e você não consegue não olhar porque já virou um problema para você. Então, antes de virar um problema, se as pessoas olhassem para as finanças delas, elas teriam uma clareza muito maior do que fazer no dia a dia. Elas não fazem isso porque gera desespero às vezes. Então, tava até falando com um casal semana passada. Eles vieram fazer uma reunião comigo. E daí eu falei, esse aqui é como estão as contas. Estão 8 mil no negativo. Vocês tinham consciência disso? A gente meio que sabia, né? Mas é que não queria olhar pro problema. Não tem como, né? Porque eu acho que esses problemas, assim, como você disse, de não olhar, acaba que vai se tornando com o tempo como se fosse um câncer dentro da vida da pessoa, né? Porque você não olha para aquilo, você não se cuida, você não cuida daquela parte financeira e aí você tá sempre no vermelho. Você nunca tem sobrando, nunca tem pra comprar uma coisa que você queira, daí você vai lá e se mete na parcela, daí você se mete no empréstimo, aí você financia, aí você faz isso, faz aquilo, faz várias coisas que quando você vê, você tá pagando 30 vezes mais algo que você poderia ter amortizado. Até mesmo a questão da amortização, né? A maioria das pessoas nem sabe que existe essa possibilidade dentro dos financiamentos, né? Mas é que muitas vezes também não vale a pena. Amortizar? Sim. Na verdade, isso é uma coisa que a gente ouve muito, né? A pessoa fala, eu financiei, nossa, você vai
pagar esse negócio por 35 anos, você já parou pra pensar qual idade você vai ter daqui a 35 anos? A pessoa, não, mas é que eu vou amortizar. Vamos partir de novo. Você parou pra fazer a conta pra ver se vale a pena você amortizar isso? Ah, não, mas é que me falaram que sempre é bom amortizar, né? Nem sempre é bom amortizar. E falando sobre isso, você acha, de sua opinião, né? Ou deu um norte para quem tá querendo fazer isso, né? Enfim, que eu acho que é uma dúvida, assim, que muita gente deve ter, tanto para adquirir um bem, assim, mais valioso, né? De um valor maior, assim, um carro, ou um imóvel mesmo, um apartamento, uma casa, financiamento bancário ou consórcio? Depende. Tudo tem que ser bem... Fazer um consórcio sem planejamento, sem poder poupar no paralelo e com pressa, é um tiro no pé. E você fazendo uma empresa não confiável, outro tiro no pé. Então, tudo depende. Você vai me falar, eu preciso comprar um apartamento de 1 milhão até o final do ano. Falar, você não tem outra opção, vai ter que ser financiamento. Ah, eu quero comprar o imóvel de 1 milhão daqui a 5 anos. E fora o valor da parcela, eu ainda consigo poupar um bom valor por mês? Pode ser que o consórcio seja pra você. Mas depende. Tem que sentar, tem que analisar quanto dinheiro você já tem guardado, quanto disso não sacrificaria, né, os teus outros objetivos, né? E quanto tempo você tem. Que tempo é o maior determinante pra qualquer coisa. Ele pode ser melhor amigo ou pior inimigo, o tempo. Então a gente faz as coisas com tempo, ou a gente vai ter que pagar o preço por fazer às pressas. Por isso que a gente fala que a compra, ela é uma emoção, né? Porque geralmente as pessoas compram na emoção, né? Porque daí se você às vezes para um pouquinho pra pensar... se eu não me engano, acho que eu li isso. Eu li aquele livro da Natália Arcuri, o Me Poupe. Eu adoro os vídeos dela. Acho que ela ensina um pouco de uma forma bem didática, assim. Apesar de que eu sei que eu sou meio destramelhada nas finanças. Mas, assim, aprendi algumas coisas... com essa leitura. E eu vi algo que era assim, sobre a compra ser uma emoção. Então, quando você quer comprar alguma coisa, principalmente algo de muito valor, talvez valha a pena você ir dormir um pouquinho, né? E daí depois ver se realmente você está precisando daquilo, se realmente aquilo... Se aquela coisa não sai da tua cabeça. Porque às vezes é emoção, né? É da hora. Assim, eu falo que essas comprinhas pequenas da Shopee, Shein, essas coisas, é o maior perigo. Porque acho que é dopamina o nome, né? É uma dopamina rápida, barata, né? Que a gente vai fazer aquela compra. Muitas vezes a gente não precisa daquilo, mas é a propaganda, é o tempo todo a gente sendo injetado com isso, né? Que você realmente acredita que você precisa daquilo. E daí daqui a pouco você vê e você, ao invés de estar guardando dinheiro, você está gastando com uma coisa, você vai usar 1, 2 vezes e pronto, esquecer que ela existe. Se usar, né? Se usar, porque eu já fiz compras assim, que eu comprei, tava super empolgada, comprei, no fim o negócio chegou, eu nem usei... Porque é o momento. Porque é o momento. É a emoção do momento. É que fazer aquela compra te deixa feliz na hora. Mas assim, a que custo? Você vai comprando essas futilidades, assim, que não te agregam em nada no final do dia. E você abre mão, às vezes... Você não vai nem usar, né? Você não vai nem... E às vezes você pode até usar, mas você não precisava. Você tem outro igual. Outro que tá fazendo o mesmo trabalho. E... Pra quê, no final, sabe? Daí você acaba abrindo mão dos teus objetivos, às vezes do futuro dos teus filhos, da segurança financeira dos teus filhos, pra, às vezes, uma futilidade que você nem vai usar. E é isso que eu falo, né? De olhar pras finanças. Assim, só uma dica, assim, eu sei que cada pessoa, né? Você tem que olhar mais particularmente, né? Porque... Cada renda é uma renda, cada família é uma família, né? Família de 2, 3, 4, enfim. Mas, assim, se a pessoa quiser começar a poupar ou começar a fazer uma reserva de emergência, né? Tipo, não sei de onde começar. Vou começar criando uma reserva de emergência. Calcular, assim, um cálculo rápido, assim, a pessoa tem que guardar pelo menos quantos % da renda? 20%. 20%. 20% é o ideal, a partir disso, né? Da renda bruta total ali familiar, no caso. Da renda líquida familiar. Da renda líquida familiar. 20%.
Porque, assim, menos do que isso, é muito difícil. Você vai demorar muito tempo para conseguir construir uma reserva boa, né? Porque quando a gente fala de uma reserva mínima, do mínimo, 3 meses de custo. Quando a gente fala de uma reserva mais estruturada, a partir de 6 meses. Então, ainda mais para autônomos, né? 6 meses para mais é o ideal. Um CLT, uma pessoa concursada, assim, né? Pode ter uma reserva menor, não tem problema. Mas quando a gente fala de variabilidades, né, maiores na nossa entrada, mais robusta tem que ser essa reserva. E 20%, por que mais não? Talvez mais sim, se você conseguir fazer isso mantendo, assim, padrão de vida legal, se não precisando enxugar tudo, porque eu não sou também a favor de você enxugar a tua vida inteira para conseguir poupar um pouco a mais por mês. Eu acho que constância ganha de qualquer coisa. Então, assim, eu prefiro que você mantenha ali o teu lazer, mantenha um certo valor ali para compras, mas que você pense com prioridades. É isso que eu falo sempre para os meus clientes. O que é mais importante para você? Às vezes, essa comprinha de R$100 ou mais importante comprar a casa daqui a 5 anos? Não. A casa é muito mais importante do que essa comprinha. Só que falta as pessoas priorizarem. Esse que é o negócio. As pessoas acham que não vai impactar. Mas é só um mês que eu fiz isso. Quando você foi ver, foi 1 ano que você fez isso, a tua vida financeira não mudou. Então, eu sempre falo, começa um mês investindo. Então, começa um mês separando esses 20%, mandando ali para uma conta de investimento, para uma caixinha, para onde você quiser. Deixa esse dinheiro separado, não deixa ele na conta. Se ele estiver na conta, o teu inconsciente vai falar... dinheirinho, posso gastar. Sobrou esse mês, posso gastar, então. Posso me dar o luxo. Né? O capetinha do lado, né? Exato. E se a gente separa, a gente aprende a viver com aquele dinheiro que a gente separou. Pra viver. Então, você acha que o ideal seria as pessoas não concentrarem todos os seus ganhos em uma única conta? Tipo, ter uma conta separada ali pra... Porque, querendo ou não, digamos, eu geralmente guardo na caixinha lá do Nubank, né? Mas quando eu abro minha continha ali, às vezes tem 29 centavos. Mas aí a caixinha aparece ali que tem o dinheiro, né? A rentabilidade pode tirar a hora que você precisar. Tá ali do ladinho ali que tem um troquinho. Fala, mas uma cervejinha, né? Depois eu reponho. Tipo, então você indicaria, tipo, ter uma conta separada para estar fazendo uma reserva e deixar os valores do que você realmente deve consumir ali no dia separado? Se você tem essa tentação, sim. Uma conta que você nem abre, nem tem acesso, assim, ficar olhando o valor que você investiu ou reservou, né? É que, assim, hoje... Os meus clientes, eles automaticamente, quando eles entram, eles meio que já criam conta na XP. E daí a XP tem até dispositivos, assim, de segurança, que você abre a conta, você não tem o dinheiro na conta para investir. Você tem que mandar para uma conta de investimentos. Aí dentro você investe, daí tem senha eletrônica, daí não sei o quê. Até você resgatar, tipo assim... Esforço mental para você... É melhor deixar ali mesmo. Exato. Então, assim, eu não tenho muito essa dor com os meus clientes, porque a maioria é atendido pela própria XP. Então, não tem muita dor de cabeça, assim, em relação a isso, porque já fica em conta separada. Pessoas geralmente usam outro banco, um bancão ali, e daí tem os investimentos na XP. Então, eles já começam o mês mandando para lá, os investimentos. E aí, vivem o resto do mês com 80% da renda. Interessante. Isso. E o que você diria, Belém? Qual seria um primeiro passo real para alguém que é completamente desorganizado financeiramente começar a se organizar? Por qual passo você diria? Tipo, quitar dívidas, fazer a reserva de emergência, que hoje em dia eu particularmente entendo que a reserva de emergência ela é essencial para a vida da gente, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, se você vai sofrer um acidente ou não. Eu vejo mesmo por mim, eu sofri um acidente há 2 anos, acho que vai fazer 2 anos já. E eu estourei tudo que eu tinha para eu conseguir me manter. Eu fiquei 2 meses sem trabalhar, sou autônoma, não tinha reserva de emergência, estourei cartão, estourei uma infinidade de coisas para eu conseguir estar me mantendo, pagar meu aluguel, pagar as minhas despesas, né, e tudo mais. Se eu sei que se eu tivesse uma reserva de emergência, por mínima que fosse, de
10 mil reais, por exemplo, ali naquele período, essa reserva teria evitado muitos outros transtornos que eu passei depois que eu me recuperei, até eu voltar a trabalhar, voltar, né, a fazer as coisas que eu precisava para voltar a entrar dinheiro. Então, o que você diria, qual seria um primeiro passo, assim, para alguém que é totalmente desorganizado financeiramente e quer mudar de vida, na vida financeira, né, para construir patrimônio? Primeiro que, duas coisas. O que teria te ajudado nessa época, com certeza, teria sido uma reserva de emergência, né? Mas você que é autônoma, que anda de moto, seria... É assim, elemental você ter um seguro de vida, na verdade. Isso com certeza ia ter te segurado, você não ia ter nem precisado tocar na tua reserva de emergência. Mas vamos lá. Reserva de emergência é o primeiro ponto que eu trago aos meus clientes. Mas antes disso, a gente tem que olhar para o fluxo de caixa. A gente tem que entender onde que tá indo os teus gastos e por que você não tá conseguindo poupar. O que tá acontecendo, o que tá desviando o teu dinheiro do teu foco principal. É compras, é alimentação fora, eu pego Uber demais. Então, tem que sentar e mapear isso. Para onde que tá indo os custos? Depois que a gente mapeou as entradas, as saídas, tá vendo qual que é o nosso gargalo? A gente corta esse gargalo. Então, e aí a gente começa a fazer reserva. Entre sanar uma dívida e ir para reserva de emergência. Porque não adianta você quitar a tua dívida e daí depois acontecer algum imprevisto contigo, você entra em outra dívida. Não faz sentido. Então faz mais sentido você elaborar primeiro uma reserva e depois você vai pensando em como que você vai quitar essa dívida. Porque ela é primordial, que vai te salvar ali, né? Exato. Babado, gente. Vamos fazer reserva de emergência, hein? Falando assim sobre dívida agora, vamos falar sobre isso, né? Porque quem não tem o nome no Serasa já teve, né, minha filha? Então... Quem não teve, já teve. Se foi, foi. E daí? Foi, e daí? Eu vou dar uma dica pro povo, porque... tá no Serasa, e o Serasa fica lá mandando notificação, débito, não sei quantos % de desconto. Tá rolando desenrola agora, inclusive, vocês viram? Mas aí você acha que a pessoa tem que fazer, compensa a pessoa fazer uma reserva ali para tentar quitar a dívida à vista, morrer logo de uma vez, ou aceitar o parcelamento? Serasa. Então, vamos lá. A gente vai depender de ofertas e quanta pressa você tem para limpar teu nome. Sim. Então, assim, hoje eu tenho clientes que entraram na consultoria super endividados. Hoje eles estão com uma reserva de emergência e outra uma reserva para quitar a dívida quando aparecer uma oferta boa para quitar à vista, com juros menor. Então, às vezes, tá com 90% de desconto do valor original. Então, assim... vale a pena. Vale muito mais a pena. Acho que não adianta se apavorar e aceitando qualquer parcelamento. Não, né? não adianta. Até porque às vezes você vai ver o valor original. Parcelamento daí é tipo 12 vezes, 24 vezes, 30 vezes. Daí você vai lá, paga 6, 7, acontece alguma coisa, para. Perde tudo que pagou. Exato. E assim, nem sempre, que depende do tamanho da dívida, né? Mas se for uma dívida muito grande... não entra nesse negócio de, vou quitar o antes possível esse negócio no parcelamento, vou colocar em 6 vezes, porque daí tem menos juros. Besteira, gente. Coloca no máximo de prazo que você conseguir, para você conseguir poupar e fazer uma reserva paralela. Quando você conseguir, você vai lá e você quita. Mas faz muito mais sentido do que você ficar correndo o teu fluxo de caixa inteiro para pagar o banco. Não faz sentido nenhum. Que tem muito dinheiro, por sinal, né? Quem não tem é nós. O banco tá cheio de dinheiro. Exatamente. Tudo sobre, né? Eu acho que impacta muitas coisas, né? Essa questão de... ainda mais quando a gente... de dinheiro, né? Enfim, financeiro, e... se a pessoa às vezes é autônoma, né? Empresário, alguma coisa assim, né? Tipo, tem seus altos e baixos, né? Porque você... não tem ali um rendimento fixo, né? Tudo variável, né? Tipo, tem meses que você vende horrores, tem meses que você não vende. Como que as pessoas deveriam lidar com isso, no impacto nos relacionamentos, a vida financeira nos relacionamentos? Assim, na sua opinião, o que você acha que... Você saber... olhar para as suas contas e você saber o que você tem que pagar e ter uma previsibilidade em relação a isso, melhora totalmente, tanto relação ali familiar, relação tua com o dinheiro, você olhar para isso, né? Então, você sabe que você tem uma instabilidade maior de renda,
Faz uma reserva mais robusta para conseguir lidar com isso. Não só uma reserva, isso é uma coisa que eu sempre falo para os empresários. Você não pode esquecer que você também é um funcionário da empresa. Você também tem que ter a certeza do que vai entrar no mês seguinte. Um mínimo que vai entrar no mês seguinte para te garantir o que você tem de vida, né? Não adianta você separar ali um prolabore, um salário ali fixo para você que não faça sentido, que não seja condizente com o teu custo de vida. Você também é um funcionário da empresa. Você é o funcionário mais importante da empresa. Então você precisa garantir que vai entrar um mínimo para você viver todos os meses. Ah, mas tem meses que entra 20, tem meses que entra 40. Ótimo, você vive com os 20? Perfeito, então é 20 que a tua empresa tem que te pagar todos os meses. Tem que ter uma caixa da empresa também para conseguir garantir que você vai receber no mínimo isso. Essa parte eu acho que é a mais complicada para quem é autônomo, né? E trabalha para si. É você conseguir separar o teu PJ do teu da tua pessoa física, né? Sim. Mas você tem que lembrar que você também tem contas para pagar, não é só a empresa. Você, pessoa física, também tem. E precisa separar dinheiro para isso. Eu acho que é saber separar mesmo, porque eu falo por experiência própria, porque a gente vai fazer 9 anos, né, que a gente tem o próprio espaço, né, um salão de beleza, e quando a gente começou, a gente não tinha experiência nenhuma, né, lógico, então a gente sempre trabalhou para alguém, né, então a gente estava acostumado ali a receber o rateio da semana ali e tal, né, a comissão, a porcentagem, e quando a gente começou, né, ter que administrar o próprio espaço, a gente penou um pouco, assim, demorou, assim, sei lá, acho que deve ter demorado uns 2 anos, assim, a gente teve que primeiro sentir na pele, exatamente sobre isso, porque no começo a gente não tinha alguém que desse essa direção, aí quando a gente foi conversar com o contador e tal, uma pessoa que trabalha com, né, com dinheiro, enfim, aí ele que pegou e quase bateu na nossa cara, assim, né? Bateu na gente e falou: então, vocês estão vendo tudo errado, para e tal. E a partir do momento que a gente começou a seguir o que ele orientou, as coisas começaram a fluir. Sim. Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. Vocês têm que se pagar. A gente tem que se pagar. Não, e vocês são também... custo da empresa também, né? Tem que listar isso. Não adianta, você não é... As pessoas, quando vão até precificar, fazer qualquer coisa ali na contabilidade da empresa, elas pensam que vão receber o lucro. Não é assim. Se você é o outro custo da empresa, tem que adicionar o que você precisa para viver como custo da empresa. O lucro é lucro. É separado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Agora, se você quiser mandar um pouco do lucro para você como um extra, tá tudo bem. Mas não dá pra você... tem que deixar lá ou reinvestir, né? Em aplicar, fazer alguma coisa. Mas não dá pra confundir o lucro com o teu salário. Meu Deus. A bicha foi lá embaixo agora. Ai, não acredito. Ai, eu tô gostando demais. Eu acho que eu vou começar a fazer essas reuniões com o Diazepam. E você diria, Belém, a gente já tá quase acabando nosso papo aqui, mas você diria que hoje as redes sociais está incentivando as pessoas a viverem uma vida que elas não conseguem pagar? Com certeza. Tentar manter um falso padrão de vida é o maior erro que as pessoas cometem. E assim, vocês mesmos podem olhar na rua, nossa, fulano tá muito bem, fulano tem um carrão. Nossa, porque fulano, olha onde ele manda as crianças dele. Nossa, fulano tem muito dinheiro. Daí você vai ver, o cara tem 2 milhões de dívida. Porque ele vive num padrão que ele não pode bancar. Então, porque a gente, principalmente sociedade curitibana, vive num padrão, assim, que padrão de vida e você se mostrar a coisa mais importante do mundo, né? E não é, gente. O mais importante do mundo é você ter saúde financeira, você ter saúde de escolher, porque, assim, essa dívida, ela acaba dando dor de cabeça, ela acaba te estressando, porque não tem como não te estressar aquilo. Não existe uma pessoa que fique totalmente blindada de uma situação assim. Acaba adoecendo as pessoas, né? Exato, acaba adoecendo a que custo? Pra você mostrar que você tem um carrão? Pra quê? Então, com certeza, as redes sociais, a sociedade fica toda incentivando a ter um padrão que você não pode sustentar. Quando, na verdade, deveria era dar uma educação financeira de qualidade, né?
desde de educação infantil lá, desde pequenininho, saber o quanto custa uma balinha, um pirulito, né? Pra daí poder crescer e ter alguma coisa. Aí eu falo, minha avó era sábia. Se eu fosse pelas ondas da minha avó, hoje eu tinha minha casa própria. Mas eu acho que é bem isso, né? A gente não... Já que enquanto a educação nas escolas ainda não é decente, né? Ou é uma coisa que, né, não foi totalmente implementado ainda. Pelo menos a gente que tem filho, né? A gente tem criança. Eu penso, né? A gente sempre conversa muito sobre isso, né? A gente então tenta fazer a nossa educação financeira em casa já, né? Aquilo que eu não tive, eu acho que ele não teve, enfim. A gente tenta passar para os nossos, né? A gente tenta passar o valor das coisas para eles. Eles, né? Vai no mercado, a gente fala. Então, a gente faz muito isso com eles. Ó, você tem R$10, você tem R$10. Ou você tem R$50, você tem R$50. Daí a gente aprende, começou a ensinar eles a olhar, né? Ah, essa balinha custa 4, essa aqui custa 5. Então, né? Ó, se você comprar as duas, vai sobrar R$1. Então, ainda vai ter troco. Eles começaram a ter prazer em sobrar troco. Pra eles, assim, tipo, eles fazem o cálculo, né? Principalmente o maior, o Enzo, que ele quer, pra ele, assim, se sobrar troco, ele fica super feliz. Então, a gente, né? Tenta passar isso para eles, porque se as escolas, né, não vão começar a fazer isso por agora, ou enfim, então acho que a gente tem que começar, a gente tem que tentar começar, né, do nosso jeito, em casa mesmo, como pais, e educando ali, para eles terem essa consciência e não seguir o caminho que o pai seguiu um pouco, né, tentar ser adultos, assim, menos endividados, mais conscientes, aprender a poupar. Sim. Com certeza. Acho que é sobre isso, né? Exato. Eu vi uma coisa, os pais da minha melhor amiga têm uma filha de 12 anos. E eu vi eles fazendo isso, eu achei sensacional. Que eles dão uma mesada pra ela, né? E daí, em dinheiro mesmo. Então, ela tem esse negócio de olhar pra dinheiro, porque às vezes com cartão, com essas coisas, a gente perde noção do que é dinheiro, né? Quanto vale as coisas, quanto a gente recebe. Daí dão dinheiro pra ela. E daí tudo ela tem que comprar com o dinheiro dela. Então, assim, às vezes ela tá lá no shopping, daí ela fala pra mim, mas eu quero essa garrafinha. Eu dela, beleza. Você tem tua mesada. Aí ela para, ela pensa, daí, nossa, tá 3 meses da minha mesada, eu quero gastar 3 meses da minha mesada nisso? Quer saber, mãe? Deixa pra lá, eu não quero a garrafinha, não. Já muda a ideia. Já muda de ideia, com certeza. Eu acho que é muito isso, né? A gente parar de contar com o ovo no cu da galinha, né? Com o amanhã a Deus pertence, né? Não dá. É tipo aquela... Eu não estudei educação financeira, mas eu fiz catequese e sei que Deus proverá. Tipo, também não dá, né? Daí Deus olha lá de cima e fala, pô, daí você não me ajuda a te ajudar, né, filho? Deus me ajude. Nossa, mas tem uns casos que só Deus na causa, viu? Porque, olha, era irresolvível o problema e apareceu e resolveu o problema. É porque a gente brinca assim, né? Eu brinco muito com ele mesmo, né? Com meu marido, porque ele usava uma frase, né, clássica, ai, porque eu mereço. O eu mereço, você deve ouvir um monte, né? Então, queria dizer, sei lá, às vezes era bobagem, assim, sei lá, era comer uma pizza. Então você pode ter uma pizza ali de 50 e ter uma de 100. Não, eu quero a de 100 porque eu trabalhei muito hoje, eu mereço comer a de 100. Eu não quero a da promoção. Tá, então, mas assim, a gente vai aprendendo, né? Enfim, né? Depois fala, dá, não dá, então... Exato. Porque eu acho que Eu acho que nessa mesma linha entra o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu ouvi essa, nossa, gente, fiquei meio brava, devo confessar. Tava fazendo uma reunião com o cara e era pra mulher participar também da reunião. E ela ficou na sala, ouvindo a reunião, mas sem participar. E daí eu falei, eu queria ver ela na segunda parte da reunião. Quando for apresentar uma proposta, eu gostaria de ver ela, né? E daí ele, inclusive ela mandou ler aqui a mensagem que ela me mandou. A mensagem em questão era, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Porque eles estavam com um furo de R$3.000 por mês, né? Que era tipo o salário de um deles, assim, 100%. E eu falei, gente, como vocês não sabem onde é que tá indo R$3.000 do orçamento de vocês, né? E daí a mulher só mandou isso, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Faz o que quer, assim como não tem reserva de emergência, tá endividado e com 3 filhos. Vai continuar desse jeito. Se continua pensando desse jeito, não vai mudar nada.
mudar sempre o pensamento é primordial, né? Então você diria que também, assim, partindo para um outro lado, assim, né? Não só da finança em si. Como você estudou a parte da questão de ciências políticas e tudo mais, eu te acompanhei, né? Um pouco na tua fase de escola. E você sempre foi uma menina que sempre gostou muito de ler, eu sempre via você com livros e tudo mais. Você acha que a leitura, num modo geral, ela consegue ampliar mais a mente das pessoas, até mesmo para lidar com o dinheiro? Com certeza, com certeza. Eu acho que a gente incentivar ler, não só ler sobre finanças, mas ler sobre crenças financeiras, às vezes sobre crenças pessoais, né? Tudo isso vai mudando a nossa cabeça e vai literalmente mudando a química, né, da nossa cabeça. Pra gente conseguir transcender, né? Pra gente conseguir crescer, pra gente conseguir, às vezes, fazer aquilo que gerações atrás nunca conseguiram chegar. A gente fazer a gente passar esse passo é a leitura, realmente. É a gente entender outros pontos de vista, né? Que senão a gente acaba ouvindo... A mídia tá sempre nos tendenciando a um tipo de pensamento, né? A concordar com aquilo que a gente já pensa, né? Literalmente o algoritmo é isso, né? Só vai ficar mostrando coisas do teu próprio pensamento, né? Nunca vai te mostrar de outros. Cada vez mais a gente tá fechado em ciclos, em círculos, e a gente acaba não convivendo com pessoas que pensam diferente da gente, então a gente nunca abre a cabeça pra pensar um pouco diferente, né? Então, sempre o mesmo círculo de pessoas vão pensar do mesmo jeito, e você vai acabar pensando que aquilo é uma verdade absoluta, e quem pensa um pouco diferente é completamente maluco. Então, pensar fora da caixa. Exato. Eu acho que, assim, pegar e ler é um jeito mais fácil de você entrar e pensar em outro tipo de pensamento, né? É sobre isso, né? Incrível. Babado, né? Gente, o papo está maravilhoso, mas a gente chegou ao fim de mais um episódio do Pode Entreaberto. E que papo incrível, hein? Eu tô, tá frio hoje, eu tô de blusa, mas eu tô assim, tô suando aqui, porque eu ouvi tanta verdade que, olha, foi um papo esclarecedor. Falamos sobre, né, finanças, né? Aprendemos aqui que é importante poupar, fazer as reservas. Então, gostaria de agradecer imensamente a nossa convidada de hoje, a Belém Fernandes, né? Que papo incrível, que pessoa, né, com conhecimento, né, da área, nos deu várias dicas aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Gostaria de agradecer novamente ao nosso patrocinador, Hawa Surfwear, que está com a gente desde o início. Muito obrigado. Veja as redes sociais deles lá, procura a loja deles mais próxima. E é isso aí, gente. Vamos aprender a fazer reserva financeira. Ouviram, né? Gaste com sabedoria, e esse foi o nosso papo de hoje, né, amiga? Ai, foi babado, gente. Já vou mudar algumas coisinhas nas finanças. Belém, ela não vai mais comprar no Shopee, gente. Não vou mais comprar na Shopee. Shopee me perdeu, e o cartãozinho de crédito do Nubank também, que eu já vou procurar um outro que me dê pontos, milhas, que eu quero ir para fora do país. Por favor, me respeite, Nubank, que eu gasto pra caramba com vocês. Mas, Belém, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada a vocês, gente. Um prazer imenso rever você, né? Porque, nossa, conhecer essa menina, gente, era... Vai entregar sua idade agora, no final do negócio. Cabelão. Saudades do meu cabelo. Jesus amado, gente. Prazer, foi muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada por se dispor a trazer esse conteúdo que é de extrema necessidade para todo mundo. Acho que todo mundo precisa ouvir um pouquinho, né? Então, já que as pessoas não leem, vejam o Pode Entreaberto, que a gente está falando sobre várias coisas, e o tema desse episódio foi sobre finanças. Então vamos mudar nossa vida financeira, enriquecer, ganhar dinheiro, viajar, curtir a vida, aproveitar tudo de bom que tem e tirar o nome do Serasa, né, gente? É isso aí, ó. Se souber de alguém que tá endividado, precisando ouvir esse papo, não esquece que a gente está nas redes sociais, né? Não esquece de seguir a gente, curtir, comentar, compartilhar esse vídeo, os cortes, manda pro grupo da família lá, que você sabe que tá teus primos, teus irmãos, tua mãe, tua sogra endividada.
temporada, manda lá no grupo da família para eles assistirem, porque eles não podem perder. E quem quiser também fazer uma consultoria para estar conhecendo e aprendendo um pouco mais sobre como administrar a vida financeira, a gente vai deixar o @ da Belém aqui também. Ela que é consultora financeira, pode estar dando um help aí, ajudando você também a mudar de vida. Com certeza, com certeza, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Tchau.